Ao longo dos anos, as visões referentes à aprendizagem vêm se moldando de uma forma na qual o professor deixou de ser o único detentor do conhecimento perante os alunos. As metodologias ativas possuem potencial para despertar a curiosidade nos discentes, à medida que são apresentados aos mesmos elementos não considerados nas aulas tradicionais. Trazer essa inovação para a sala de aula vai além do rearranjo das cadeiras dos alunos. Eles deixam de ter a postura receptiva para atuar proativamente na busca pelos conhecimentos. Entre as inúmeras metodologias ativas utilizadas com sucesso no ensino da engenharia, destaca-se a aprendizagem baseada em jogos, que é uma metodologia pedagógica que se foca na concepção, desenvolvimento, uso e aplicação de jogos na educação e na formação. Ao recorrer ao uso de jogos, o professor ensina um conceito ou método por meio de uma atmosfera de motivação que permite aos alunos participar ativamente do processo de aprendizagem, assimilando informações, experiências e, sobretudo, incorporando atitudes e valores. Para o ensino da engenharia civil, encontra-se exemplo do emprego desta metodologia em algumas áreas, como análise estrutural, gestão de risco natural, geotecnia, engenharia de construção e planejamento de transportes. No entanto, nenhuma aplicação foi encontrada no ensino de disciplinas relacionadas ao saneamento básico. Desta forma, este artigo apresenta o processo de criação e aplicação do jogo SUAI, uma ferramenta didática para o ensino da disciplina Sistemas Urbanos de Água e Esgoto, que trata, dentre outros temas, do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. Este jogo de tabuleiro de perguntas e respostas foi aplicado em turmas de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, ao final de 2 semestres letivos. Para a aplicação desse jogo, é necessário um tabuleiro, que pode ser impresso ou projetado na parede, um dado e 6 peões. O objetivo desse jogo é ser o primeiro a chegar ao final do percurso. Neste trabalho, as equipes formadas pelos alunos foram distribuídas aleatoriamente pelo professor. Essas equipes disputaram a ordem de jogo através de lançamento de dado. E o desenvolvimento do jogo se deu da seguinte forma. Um aluno do grupo lançava o dado, caminhava o número de casas correspondentes e respondia corretamente a uma pergunta em até 30 segundos, para garantir o direito de permanecer na casa. Caso contrário, retornaria à sua posição anterior. Na primeira versão, cada uma das 50 casas do tabuleiro do jogo foi associada a uma única questão ou comando. Dessa forma, 33 questões foram elaboradas e 17 comandos. Os comandos correspondiam às casas que estivessem destacadas em cores mais escuras. Já na segunda versão, um banco de 70 questões foi elaborado e seu uso ficou a critério do professor. A avaliação desse jogo por parte dos estudantes incluía um questionário para avaliar a percepção deles quanto aos objetivos da aprendizagem. Com base no seu resultado, foram identificadas necessidades e melhorias a serem implementadas para o aperfeiçoamento do jogo, permitindo sua evolução da versão 1 para a versão 2. A versão 1 do jogo foi aplicada em uma turma com 49 alunos, que foram divididos em 6 grupos e teve a duração de 1 hora. Os alunos comentaram os benefícios da aplicação do jogo e observaram potenciais melhorias, como, por exemplo, este último comentário. Sugiro fazer um banco de questões para que os grupos que caírem na mesma casa não tenham que responder a mesma pergunta. Este comentário representou uma percepção geral da turma sobre o desenvolvimento do jogo e fez com que essa melhoria do banco de questões fosse implementada para a próxima versão, que é a versão 2. Essa versão foi aplicada em 2 turmas de diferentes tamanhos. A primeira turma com 40 alunos, que foram divididos em 6 grupos e teve a duração de 1 hora e 14 minutos. E a segunda turma, com 10 alunos apenas, divididos em 5 grupos, que teve a duração de 1 hora e 15 minutos. Na versão 2, os alunos também comentaram com críticas e sugestões que poderiam aprimorar cada vez mais o jogo. Comparando os resultados das 2 versões do jogo, observa-se que o tempo de aplicação cresceu cerca de 15 minutos, ou seja, 25%, passando de 1 hora para 1 hora e 15 aproximadamente. O número de rodadas não aumentou na versão 2, mas a duração das rodadas aumentou, da média de 3,36
3 minutos e 36 segundos na versão 1 para aproximadamente 5 minutos na versão 2. E a quantidade de questões trabalhadas mais que duplicou, passando de 29 na primeira versão para uma média de 61 na segunda versão. Este fato sugere que houve mais discussão na segunda versão, mais necessidade de tempo para responder as perguntas e também um aumento no nível da dificuldade no jogo. Percebeu-se também que na turma 2, turmas de diferentes tamanhos, uma com 40 alunos e outra com 10, têm aproximadamente o mesmo tempo de aplicação e número de questões trabalhadas. Os resultados do questionário são observados nessa tabela e vimos que 74% ou mais dos estudantes já tinham participado de algum tipo de aula com jogos ao longo da graduação e a maioria deles, mais de 95%, se sente motivado e engajado com essas iniciativas. Participaram desta experiência estudantes homens, mulheres com idades variando de 21 a 38 anos, com diferentes composições de equipes, de 2 a 9 integrantes. E todos consideraram que a apresentação do conteúdo, através do jogo, facilitou seu aprendizado, e que suas equipes se mantiveram atentas ao jogo. Na versão 2, aumentou a porcentagem de estudantes que consideraram o tempo de aplicação suficiente, passando de 69,39% na versão 1 para 76% na versão 2, em média. Então, aquele aumento de 15 minutos que foi proporcionado pela mudança no jogo da versão 1 para 2 foi bem recebido pelos estudantes. A maior parte deles consideraram essa mudança de tempo suficiente para a aplicação do jogo. De modo geral, foi observado que realizar diferentes atividades em sala requer dedicação e motivação, mas o retorno é compensador, visto que os estudantes se interessam e anseiam por mais momentos que quebrem a rotina. Diferentes formas de abordar um mesmo conteúdo podem ser atrativas aos olhos dos estudantes. A percepção deles merece ser levada em consideração, porque contribui com diferentes pontos de vista e enriquece a atividade. O feedback recebido através das respostas dos questionários produziu informações úteis e interessantes sobre os pontos fortes e fracos do jogo, sobretudo permitindo um aumento das questões trabalhadas, consequentemente maior discussão do conteúdo abordado na disciplina, sem que houvesse perda do interesse na atividade pelos estudantes.